No Jornal Rio Doce de hoje, você vai ver as informações sobre o segundo turno das eleições de Governador Valadares. Você sabe qual a diferença entre voto nulo e branco? E a história do valadarense que comemorou os 40 anos em um voo duplo. O Jornal Rio Doce começa agora. Boa noite. Governador Valadares vivencia pela primeira vez um segundo turno nas eleições para prefeito. O repórter Paulo Tito Nazarete traz as informações direto da redação. Governador Valadares está entre as 4 cidades de Minas que vai eleger o prefeito no segundo turno, junto com Uberaba, Contagem e Juiz de Fora. E pela primeira vez na história da cidade, o prefeito será eleito no segundo turno. Dos 213.886 eleitores, 145.427 votaram no primeiro turno, 6.333 votaram em branco e 6.323 anularam os votos. Outros 68.459 não foram votar. O atual prefeito André Merlo conseguiu 38,27% dos votos. Irá disputar o segundo turno com o Dr. Luciano, que conseguiu 19,32%. Dr. Luciano era vice de André Merlo na última campanha. E se tudo ocorrer bem no sistema eletrônico de apuração de votos, a previsão é de que em menos de 3 horas, Valadares conhecerá o seu novo prefeito. Da redação, Paulo Tito Nazarete. Você sabe a diferença entre voto nulo e branco? Uma reportagem especial da AMIRT, Associação Mineira de Rádio e Televisão, fala um pouco sobre a temática. A diferença é conceitual. Por quê? O voto nulo é aquele em que o eleitor, que está buscando na urna uma opção, manifesta a intenção de anular o seu voto porque ele não concorda com nenhuma das propostas ou não quer eleger nenhum dos candidatos que está à disposição nessa eleição, né? O voto nulo acontece quando o eleitor digita, por exemplo, um número que não existe ou um partido que não existe, né? O 00 ou o 99, né? Quando se está falando, por exemplo, da eleição esse ano de prefeito. Não tem nenhum candidato a prefeito com os números 0099. Então, os nulos, nesse caso, é assim que a gente vota nulo, né? Tem muita gente que acredita, tem um certo tabu, né, que quando o número de votos, se o número de votos nulos fosse maior do que, na verdade, a soma, né, da maioria dos votos absolutos, que isso poderia cancelar a eleição. Isso é um tabu, isso não é verdade, né? Porque a lei eleitoral é muito clara. Só é contabilizado o voto válido para saber quem é o eleito. Ou seja, o eleito tem que ter a maioria dos votos válidos. Então, nesse caso, o voto nulo não serve para nada, né? No caso do voto branco, é um pouco diferente, né? O que o voto branco significa? Ele significa um voto de alguém que está conformado, alguém que não quer votar em ninguém e que acaba ali dando uma opção de branco. Qual que é a confusão? É que antes de 1988, os votos brancos eles eram computados para o vencedor da eleição. Aquele que tivesse mais votos, tinha também, ele somava aos votos dele os votos brancos. Mas depois da Constituição de 1988, a lei eleitoral mudou essa situação e então o voto branco passou a ser contabilizado exatamente como o voto nulo. Não tem nada de diferente nesse caso, né? Ou seja, não tem nada a ver mais com a maneira como estatisticamente o dado é considerado, é calculado, tem muito mais a ver com essa filosofia, né? Ou seja, tanto o voto nulo como o voto branco são contabilizados como alienação eleitoral. Portal AMIRT, de olho nas eleições 2020. No próximo bloco, o Sebrae Minas realiza feira de lingerie em Nova Resende. O Jornal Rio Doce volta em instantes.